Bom dia, manhã de 21 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 933. Estamos falando de dificuldades no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 7, verso 14, nos falam que desceram 75 almas para o Egito, mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 almas, a parte B do verso. Mas o texto de Êxodo, capítulo 1, verso 1 a 5, do texto massorético no Antigo Hebraico, lemos os nomes dos filhos e declara que eram 70 pessoas. Afinal de contas, eram 75 ou 70 pessoas. Quantas pessoas, de fato, imigraram com Jacó para o Egito? Vamos à solução dessa dificuldade. Vamos lá. José já estava no Egito. À face dessa aparente discrepância, devemos observar que Estevão poderia ter incluído o número expandido da Septuaginta, que menciona 75 em vez de 70. De fato, essa tradução menciona Êxodo capítulo 1, verso 5, como segue: mas José já estava no Egito, todas as almas de Jacó eram 75 na Septuaginta, e parece que Estevão se baseia nela para mencionar as 75, e o escritor Lucas, que escreve o livro de Atos, também. A explicação da diferença encontra-se em Gênesis 46, 26 a 27. O texto massorético diz: todos os que foram para o Egito com Jacó, seus descendentes diretos, não contando as esposas de seus filhos, eram 76 pessoas, com os 2 filhos que haviam nascido a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram ao Egito eram 75. Mas a Septuaginta contém a seguinte informação: e todas as almas que vieram ao Egito com Jacó, as quais saíram de seus lombos, a parte as esposas dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 9 pessoas. Todas as almas da casa de Jacó que entraram no Egito eram 75. Em outras palavras, o total de 75 que a Septuaginta colocou inclui os 9 descendentes de José, uma vez que eram apenas 2, Manassés e Efraim. Aparentemente, Manassés e Efraim tiveram 7 filhos ao todo, e não a época da imigração de 1876 a.C., quando esses 2 não teriam ainda 75, respectivamente. Porém, bem mais tarde, um pouco antes de Jacó morrer no Egito, depois de residir ali por 17 anos, Manassés teria 25 e Efraim 22 anos de idade nessa ocasião. Se casaram um pouco antes dos 20 anos, teriam tido 7 filhos ao todo. Concluímos, portanto, que ambos os totais estão certos, embora calculados de modo diferente. Os filhos de Jacó eram 12, seus netos somavam 22, e já havia 4 bisnetos nascidos em Canaã, na época da migração para o Egito, o que dá um total, sim, de 76. Manassés e Efraim, nascidos no Egito, aumentaram o total para 78. Jacó e sua esposa, fosse quem fosse, elevavam a soma para 70. Mas a Septuaginta acrescenta os 7 netos de José e omite Jacó e sua esposa da contagem. Dessa forma,
Estevão relatou o número 75 corretamente, segundo a Septuaginta em Gênesis 46, 27 e Êxodo 1, verso 5. De modo semelhante, Gênesis 46, 27, Êxodo 1, 5 e Deuteronômio 10, 22, no texto massorético, estão corretos, assinalando o total de 70 pessoas. Ambos os números estão certos, dependendo se inclui ou não os netos de José e 4 bisnetos de Jacó, que foram registrados no texto massorético, que traz o total de 70 almas. Então, essa diferença depende da forma como conta, se inclui José e seus filhos ou não, é que consta essa diferença. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.